Sexta-feira temos o quadro Direitos e Deveres com o Dr. Carlos Benjamin, renomado advogado da capital do estado, que atende em todo o território paraense e até mesmo fora do estado do Pará. Na edição de hoje nós vamos abordar o assunto pensão alimentícias. Até onde vai o direito da mulher e o dever do homem e até onde vai o direito do homem e o dever da mulher. Sempre importante a gente lembrar que os direitos que têm sempre que ser preservados são, na verdade, os das crianças, né? Essa é a grande realidade. 18h03. Muito obrigado pela sua audiência. Você que já está ligado aqui no nosso Cidade Alerta. A gente então começa falando sobre os direitos e deveres. O assunto de hoje vai ser pensão alimentícia. Todo final de semana a gente vai abordar um assunto diferente. Dr. Carlos Benjamin veio ontem e a gente conversou com ele sobre esse assunto que é de fundamental importância, principalmente para aquele casal, né, que está se separando, em fase de separação, até onde pode chegar, até onde vão os direitos e os deveres. Você acompanha agora na tela do Cidade. Muito bem, vamos ficar por dentro mais uma vez sobre os nossos direitos e deveres. Aqui ao meu lado está o nosso competente Dr. Carlos Benjamin, advogado conceituado em todo o estado do Pará. Dr. Carlos, seja bem-vindo mais uma vez. Vamos falar sobre a situação de pais que são separados, que o filho fica ou com o pai, congenitor ou congenitor, e a questão de pensão alimentícia, que é um problema recorrente em todo o território nacional. Como é que funciona, primeiro, para que tudo seja legalizado e nenhuma das partes ter problemas? Boa noite, doutor Thiago. Boa noite a todos os telespectadores. Esse é um assunto muito recorrente hoje no Brasil. E o principal é não ter brigas entre o casal, porque quem sofre geralmente é a criança. Primeira coisa, se a mãe protocolou um processo de pensão alimentícia, tem duas fases, tem sempre que ficar bem claro isso. Primeiro é a fase de conhecimento, onde o pai ele vai ser intimado, ele vai participar de uma audiência, e aí vai ter a questão do valor da pensão alimentícia e das condições para que ele possa pagar. Como é que procede essa situação de valores? Quer queira que seja para que o pai pague ou para que a mãe pague? Como é que funciona? Hoje em dia, como são direitos iguais, lá no artigo 5º, tá, inciso 4º da Constituição, ele fala assim, que homens e mulheres são iguais perante a lei. Tá? Então, o que acontece? Para definir a questão da pensão alimentícia, se o pai ou a mãe, eles no caso trabalharem de carteira assinada, é visto um percentual em relação ao valor que o pai ou a mãe recebe. Se a pessoa for autônoma, aí vai ser em cima do salário mínimo um percentual. Hoje a regra fica entre 10% e 30%, tá? De acordo com as condições. E tem uma pergunta que é muito recorrente, doutor Thiago, é a seguinte: eu estou desempregado, eu tenho que pagar pensão alimentícia? Como é que funciona? Infelizmente tem. Porque geralmente, para o Estado juiz, ele fala o seguinte: você se alimenta, você toma água, você sai, você se diverte. Então, se você gasta com isso, você tem obrigações também com o seu filho. Então, geralmente fica na base, 10%. Agora, tem uma pergunta que geralmente o pessoal se diverte muito, que é aquela seguinte: como é que eu vou pagar 10% se eu não estou empregado? Aí existem as pensões para os avós, para os tios ou até mesmo primos. Para né? um familiar. Um familiar. E tem uma situação muito, no caso recorrente, que hoje acontece muito no Brasil, que é a seguinte: os avós pagando pensão. Que o pai fala, estou desempregado, não posso pagar pensão. Se ele não pode, aí você vai ter que atingir alguém. Parente de primeiro grau sempre, né? Parente de primeiro grau. E geralmente há uma grande revolta, porque às vezes o avô, né, que geralmente tem um carinho, tem um amor pelo neto, ele fala assim, mas como é que meu filho, né, que foi quem gerou o meu neto, quem vai ter que pagar pensão sou eu. Infelizmente, a lei hoje no Brasil, ela fala o seguinte: se o pai ou a mãe, que é obrigado a pagar a pensão alimentícia, ele não pode por algum motivo, ou ele se escusa disso, os avós vão ser obrigados geralmente a pagar essa pensão. Agora, doutor, existe muito aquela situação dos pais se separarem e no primeiro momento não tem necessidade de ir para a justiça. Entra ali, não, eu vou ajudar meu filho,
o pai ou a mãe passa um valor mensal, enfim, fica ali. Aí chega mais adiante, ou o pai ou a mãe, não, mas eu quero mais, né? E aí chega já comunicando à justiça de um valor que é inexistente. Como é que funciona a partir daí? É ilegal, é considerado isso legal? Na parte jurídica, na parte da justiça, como é que deve ser tomada a atitude por parte do denunciado? Sempre nós temos que tomar o seguinte cuidado. Primeiro, se há um acordo entre pai e mãe em relação a uma pensão alimentícia, guarde os comprovantes e o principal, vá até o cartório, registre um contrato onde você estipula, olha, eu vou pagar mensalmente tal valor. Se você não fizer isso aí, a mãe, por exemplo, que isso é muito comum, ela vai geralmente protocolar um processo junto ao Estado juiz. E o principal, se o pai não for intimado, ele não é obrigado a pagar a pensão alimentícia. Isso é uma grande discussão que se tem. Você imagina, chega no caso lá um mandado de prisão para você e fala, você não pagou pensão alimentícia. Mas se você não for intimado, a regra judicial é a seguinte, para que você seja responsabilizado, você tem que ter uma intimação, lá você vai apresentar a sua defesa. Mas se você não apresentar essa defesa, aí você pode ser julgado à revelia que nós falamos. Tá? Certo. No caso de morar em estados diferentes, recebeu a notificação, fica legal, fica conversado que, de repente, o denunciado vai receber o link em uma data tal para participar da audiência. Esse link não sendo recebido. Qual o procedimento? Porque aí, se não receber o link, não tem como participar de nada, né? Qual o procedimento deve ser tomado? Isso. Hoje no caso pós-pandemia, no caso de 2020, que é aquela pandemia um pouco que ceifou muitas vidas, mas ela trouxe um lado bom, que é a questão das videoconferências. Então, quando o pai, por exemplo, ele é intimado, o Estado juiz ele tem que disponibilizar um link para que esse pai participe de forma por videoconferência de uma audiência. Se esse link não chegar até o pai de alguma forma, aquela definição de pensão alimentícia ela é totalmente inválida. Ela pode ser anulada posteriormente. Agora tem uma regra no Brasil. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Civil, ele não protege o genitor ou a genitora, ele protege o menor. Então, aquela questão assim, eu não recebi o link. Você pode até anular depois o valor da pensão, mas o menor, a criança, ele tem que ser protegido. Então, às vezes, o juiz ele dá um salário mínimo de pensão alimentícia. Certo. No caso de denúncias falsas, né, por parte do genitor ou da genitora, a gente sempre coloca assim, qual o procedimento que deve ser tomado? Porque há um crime a partir daí, né? Uhum. Existe um crime chamado denunciação caluniosa, lá do Código Penal, que ele pode ser aplicado justamente essa questão de pensão alimentícia. Hoje, as pessoas não têm o conhecimento de que se você for acusado de um falso crime, você pode responsabilizar essa pessoa criminalmente, inicialmente, e depois civilmente a questão de danos morais. Então, se você, pai ou mãe, que você é obrigado a pagar uma pensão alimentícia, acontece hoje em dia de eu não ser o pai. Tá? Existe uma questão, aí vou fazer um parênteses, tá, doutor Thiago? Questão dos alimentos gravídicos. Uhum. É aquele onde a mulher chega e fala assim, com todo respeito, tá, doutor Thiago? O senhor é o pai. E aí ela entra com o processo e você vai ter que pagar alimentos daquele período de gestação. A criança vai nascer e depois que for feito o exame de DNA, se o filho não for seu, aí você fica eximido de pagar a pensão. Aí você entra com uma ação contra a mãe de danos morais, para que, por exemplo, a sua imagem não seja prejudicada perante a sociedade. Ou seja, direito de um, direito do outro. No caso, a mulher separou, né? Está separado, entrou com a ação, mas aí depois foi morar por um certo tempo, por conta da criança, na mesma residência, o pai sendo o responsável por toda a despesa. Como é que funciona a partir desse momento? Porque se há uma denúncia querendo a pensão, e essa genitora vai, junto com a criança, para debaixo da mesma residência do denunciado, e fica ali toda a despesa por parte do denunciado, e, posteriormente, esse processo segue, a partir desse momento, o que deve ser tomado, quais os procedimentos legais?
São duas situações. Primeiro, a pensão alimentícia ela tem que ser paga até outra decisão, no caso do juiz. E quando há essa situação de, por exemplo, a mãe com a criança vem morar junto com o pai. Aí aquela questão, o pai arca com todas as despesas, sai para se divertir com a criança, às vezes até com a mãe, e ali o que acontece? O pai ele continua sendo obrigado a pagar a pensão alimentícia, mas ele pode comprovar da seguinte forma: a pessoa estava morando comigo, eu estava arcando com todas as despesas, e depois ele tem que ter uma imagem, um vídeo, prova testemunhal, que isso vai comprovar o seguinte: ele não pagou a pensão alimentícia porque a pessoa estava convivendo com ele. Nesse caso, a genitora indo lá e requerendo essa pensão mesmo, após isso... Ela não terá direito. Terá direito, encaixa-se como uma denunciação caluniosa também? Isso, se encaixa como uma denunciação caluniosa. E, geralmente, aqui, que as mulheres não fiquem com raiva de mim, tá, doutor Tiago? Mas é aquela questão. Porque é um exemplo para homem e para mulher, né? Serve para os dois. A prisão civil, ela serve tanto para o homem como para a mulher, tá? A prisão criminal serve tanto para o homem como para a mulher. Então, a denunciação caluniosa, ela se aplica também a essa questão de pensão alimentícia. Isso aí é até tecnicamente chamado de fraude processual. É como se você estivesse pegando a verdade e você desse uma outra conotação a ela, mas é que interessa a você, e não ao menor, que seria o maior interessado. Tá certo. Doutor, o correto mesmo a se fazer logo no início é buscar a justiça e entrar no acordo para não ter problemas, né? Exatamente. Fazer todo aquele procedimento que nós falamos de conciliação. Conciliação. Porque quando a mulher, geralmente é a mãe, que ela tem a guarda, né, unilateral, ela geralmente entra com um pedido de pensão alimentícia e, posteriormente, às vezes tem aquela questão, o pai nunca foi intimado, ela não liga para o pai, ou o que é pior. Aí, como eu falei ainda há pouco, doutor Thiago, me perdoe, e as mulheres que não fiquem com raiva de mim, mas é aquela questão. Não adianta você chegar e falar assim, eu não entrei com um processo criminal contra você, perdão, de pensão alimentícia contra você. E, posteriormente, o Estado bate na sua porta e fala, olha, você vai ter que ser preso porque você está devendo pensão alimentícia. Isso daí também pode dar ruim. Pode dar problema para a mãe. Tá certo. Doutor Carlos, quem quiser mais orientações, dá o número de telefone, o endereço do escritório que fica lá no Maracangalha, na capital do estado do Pará, mas atende todo o estado, todo o território. Qual o número de telefone? É o DDD 91 984889252. Nós temos o nosso escritório lá, próximo ao Aeroporto Internacional de Belém, no Conjunto Providência, quadra 13, número 242. Atendendo todo o estado. Atendendo todo o estado. Próximo assunto, nos direitos e deveres, será um assunto que é muito, mas muito importante, principalmente para quem está tendo dificuldade para se aposentar. A gente vai falar sobre a área previdenciária, não é isso, doutor? Isso, é um assunto que até agora teve recentemente, ano passado, né? É a questão das fraudes junto ao INSS. E outro assunto que é muito comum, eu tinha o benefício e perdi esse benefício. Ou eu solicitei a aposentadoria e me foi negado. Como é que você pode resolver isso aí? Também no caso de quem solicitou a aposentadoria, passou aí um ano e meio, e essa pessoa conseguiu a aposentadoria, mas não recebeu o retroativo. Essa pessoa, esse aposentado, tem direito? Tem direito ao retroativo. Desde o momento em que ela deu a entrada, começa a ter o lapso temporal, o tempo, até que essa aposentadoria ela possa ser efetivada. Tá certo. É um assunto para o nosso próximo Direitos e Deveres, aqui na tela da Record TV.